Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas também nos ofende a nós outros. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que os vossos pais assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Amém. Meus irmãos, mais uma vez precisamos relembrar que, apesar de estudarmos sempre partes do texto bíblico, porque não conseguimos estudar todo ele em uma só vez, não podemos nos deixar enganar pelo facto de que, apesar de estarmos a estudar este trecho, ele não é um trecho isolado. Antes, ele está completamente conectado com tudo aquilo que vem a acontecer desde o início do capítulo 11. Porque Jesus, primeiro, ele ensina a orar, e logo depois de ensinar a orar, vemos Jesus a curar um homem mudo. E então toda esta sequência de acontecimentos, até este momento, acontecem como um desencadeamento lógico. E então, na semana passada, de maneira especial, estudamos que um fariseu, no meio daquela situação toda de que Jesus havia curado aquele homem, toda a controvérsia que houve, todo o debate, o ensino de Jesus, este homem convida Jesus, um fariseu, convida Jesus a ir ter a sua casa, para que ali possam conversar, para que ali possam debater sobre a lei, sobre a vida que agrada ao Senhor. E então, naquela situação, Jesus não lava as mãos ao sentar à mesa. E nós vimos o que isto significava para os fariseus, que não existia nada na lei que obrigasse ninguém a lavar as mãos antes de ir para a mesa, mas que era comum e que os fariseus acreditavam que, por lavarem muito as mãos, colocavam então na boca e aquilo que entrava fazia então com que eles não se sujassem por dentro. E então, uma vez que não estavam sujos por dentro, só precisavam agora se preocupar com se estavam limpos por fora. E então, o que acontece é que Jesus vai compará-los com alguém que lava, ao lavar uma vasilha, ao lavar um copo, um prato sujo, apenas lava o exterior, mas não lava o interior. E Jesus vai dizer, não é o mesmo que fez o interior, o exterior não é o mesmo que fez o interior. Nós talvez, se fôssemos dizer numa linguagem atual, dizemos, o copo, ele não é uma coisa só. Estando o copo sujo dentro, nós não podemos dizer que o copo está sujo, por mais que ele esteja limpo por fora. Mesma coisa ao contrário, não é? Pode ser um copo que está limpo por dentro, mas se ele estiver sujo por fora, também nós não dizemos que o copo está sujo. E então Jesus vai fazer uma comparação e ele vai aproveitar este paralelo para falar exatamente entre a prática da lei. E aqui ele usa a imagem do dízimo, a dizer que estes homens dão dízimo até das ervas.
algo que a lei não explicitamente falava. O dízimo deveria ser dado sobre as coisas que tem, obviamente, mas não falava sobre as ervas. As ervas eram apanhadas ali, à beira da casa, numa horta pessoal, privada, não é? Uma folhinha, talvez, ou duas, para colocar ali na comida ou num chá. E então, até disto eu vou dar dízimo, parece quase que uma mesquinharia. Nossa, não de Deus. Como se Deus fosse mesquinho e até aquela mínima coisa nós tivéssemos que nos preocupar em dar o dízimo. Olha, eu apanhei aqui 2 folhas de hortelã para fazer um chá da minha horta. Então deixe-me aqui tirar aqui 10% e eu vou levar para a igreja para colocar então diante do altar do Senhor, porque eu preciso dar o dízimo de tudo. E Jesus vai dizer, vocês fazem até isto. Ou seja, vocês são meticulosos na prática da lei. Entretanto, se esquecem da piedade. E ele vai dizer da justiça e do amor de Deus. E ele vai dizer, não é que devemos não nos preocupar com o cumprimento da lei. Não nos preocupar, neste caso, como ele usou o exemplo, não nos preocupar em dar os nossos dízimos. Mas que sim, devemos fazer as segundas coisas sem abandonar as primeiras. Devemos fazer a primeira sem esquecer das segundas. Portanto, nós vimos que o que Jesus está a fazer ali é mostrar que existe a prática da lei, mas que a prática da lei, ela não está acima da piedade. E a prática da lei sozinha, ela não é nada, ela é vazia. Mas a prática da lei deve levar à piedade. Assim como também o contrário é verdade, e devemos ter cuidado, principalmente em nosso tempo, em que as pessoas começam a acreditar que a prática da piedade está acima da prática da lei, e que, portanto, porque eu pratico a piedade, eu já não preciso me preocupar com a prática da lei. Não devemos praticar a lei como lei, ou como se pela lei fôssemos ser salvos, porque nós sabemos, e a palavra já nos diz, que somos salvos pela graça por meio da fé. Mas devemos buscar seguir a lei, porque queremos agradar aquele que, apesar da nossa incapacidade de cumprir a lei, pela graça nos amou, nos chamou, nos redimiu e nos deu nova vida. Por amor ao Senhor, nós queremos agradá-lo. Então temos prazer, como vai dizer o salmista no Salmo 1, o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita dia e noite, reflete sobre ela, pensa sobre ela, busca vivê-la a cada dia, é na lei do Senhor que está o prazer. E então, no meio desta conversa com o fariseu, em que obviamente, imaginem, não é? O fariseu fica absolutamente constrangido. Acontece uma coisa interessante, que nós conseguimos perceber aqui. Logo no começo, aqui no verso 45, quando segue a história. Porque vai dizer então o texto que, então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus, Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofende a nós. Ao dizer estas palavras tão duras aos fariseus, Senhor, o Senhor talvez precise ter mais cuidado. O Senhor talvez precise escolher melhor as suas palavras, porque o Senhor, e eu percebo muito bem o que o Senhor está a falar com os fariseus, porque inclusive eu concordo, os fariseus realmente são péssimos. Eu não. Mas a maneira como o Senhor falou foi tão ampla que acaba até por ofender a mim, e eu tenho certeza que o Senhor não teve esta intenção, porque afinal eu não sou um fariseu, não é? E, portanto, o Senhor, ao falar assim, faz parecer que até eu sou mau. Meus irmãos, eu, ao ler este verso, só consigo lembrar-me da sabedoria contida no livro de Provérbios, que diz que até um tolo calado passa-se por sábio. Este perdeu uma excelente oportunidade de, se tivesse ficado calado, talvez, Jesus não tivesse dito nada a ele.
Mas ele não consegue, não é? Porque também, a verdade é que esta ironia também da sabedoria, dizer que até um tolo calado pode-se passar ou faz-se passar por sábio. O problema é que, em geral, tolos, uma das características da tolice é exatamente não conseguir conter a própria língua. Isto é uma das características de um homem tolo. Fala demais, fala coisas que não deveria, com pessoas que não deveria, na hora que não deveria. Isso é uma das características da tolice, portanto é quase que um contrassenso, não é? Neste sentido. Mas aqui este homem perde a oportunidade de estar calado, como diríamos alguns, não é? Perdeste a oportunidade de estar calado. Porque se tivesse calado, se calhar não tinha que ter ouvido aquilo que ouviu. Tinha ficado algo subentendido, não é? Ou como ele mesmo aqui constata, que Jesus ao dizer estas coisas acaba por ofender a ele também. Mas aqui ainda indiretamente... E se tivesse ficado calado, teria continuado indiretamente. Mas ele fala. O que acontece, meus irmãos, é que há uma reação à presença de Jesus. O comentarista Jonathan Edwards vai dizer que a maioria dos indivíduos, quando repreendidos como Jesus, ou seja, quando Jesus aqui é repreendido por este homem, conseguem perceber? Este homem repreende a Jesus, a dizer, ó Senhor, eu acho que o Senhor aqui acabou por não escolher muito bem as palavras, não foste muito sábio, porque ao falar desta maneira com eles, até atacou também a nós. E o Senhor fez mal, o Senhor não deveria falar assim. A maioria dos indivíduos, quando repreendidos como Jesus, respondem defendendo-se. Ou defendendo as suas palavras, o seu comportamento, ou esclarecendo de maneira mais moderada, dizer, não, perceba, não foi exatamente isto que percebeste que eu quis dizer. E era provavelmente isto que este homem esperava, que ele, talvez até tenha sido este o pensamento dele. Jesus acabou de falar dos fariseus. Então talvez ele tenha pensado consigo, olha, deixe-me lá então agora, eu tomar a atitude de dizer, olha Senhor, assim também me ofendes a mim. Porque se calhar eu faço com que então Jesus, desta postura que está a ter mais ativa, de apontar aqui os erros dos fariseus, talvez comigo ele tenha, ele fique numa posição mais defensiva e venha, não foi isto, não era a minha intenção, estava a falar só dos fariseus, tu és um escriba, nem é fariseu, portanto não era a minha intenção ofender a ti. Não é assim que a maioria de nós se calhar responderia? Tentaria moderar o discurso, tentaria dizer, olha, não é bem isto. Não é assim quando se calhar alguém que conheces, seja um vizinho, um colega no trabalho, um colega talvez desde a infância, um amigo antigo, um familiar, o questiona sobre a fé em Jesus. Talvez quando alguém com quem te importas e para quem tens pregado o Evangelho lhe pergunte de maneira muito direta, muito frontal, quer dizer então que achas que porque não tenho Jesus, se eu morrer hoje vou para o inferno? Qual é a resposta que vocês dariam? A verdade é que a maioria de nós tomaria uma defensiva, uma moderação. Bom, não é bem isso que eu quis dizer. Não, a verdade é que é exatamente isto. Nós cremos que aqueles que não têm a Jesus não vão para o céu. Olha, a nossa atitude deveria ser, se tens um problema com isso, podemos resolver este problema agora. É simples. É só te renderes a Jesus. E o problema acabou-se. Ou seja, o problema não é que aquele que não se rende a Jesus vai para o inferno. Este não é o problema. O problema é que as pessoas sabem que Jesus está disponível para todo aquele que render-se a Ele, mas não querem render-se a Jesus. Portanto, o problema não é que Jesus é injusto. O problema é que as pessoas é que são insubmissas e ingratas por aquilo que Jesus fez por elas na cruz do Calvário. Portanto, Jesus ele não modera o seu discurso, muito pelo contrário. O que ele faz? Jesus, ele não reage àquilo que o homem diz, pelo contrário, o que ele faz é que ele segue. E basicamente o que ele diz é: o que é que o ofendeu?
E novamente acabamos de recordar aqui a história. A primeira coisa que Jesus fala como que poderia ser considerada uma ofensa, não é? Ao fariseu e que, portanto, aquele homem também, é a questão do ele limpar apenas o exterior, mas não dentro. Verso 40, ele vai dizer, insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior. Ou seja, devem se preocupar em estar completamente limpos. Na presença do Senhor, não adianta termos parte limpa, mas outra parte não. Não podemos dizer, Senhor, olha... E as mães são ótimas nisto, não é? E talvez os irmãos vão lembrar. Filho, ou filha, tomaste já o teu banho? Sim, tomei já o banho. E lavaste atrás das orelhas? Não importa ter tomado banho se não lavou atrás das orelhas. Não é? A mãe faz o quê? Então volta lá e lava as orelhas. Não, eu tomei já o meu banho. Muito bem, e já lavaste os dentes? Não, ainda não lavei os dentes. Então volta lá para lavar os dentes. Como é que é isto? Não adianta tomar o banho e não lavar os dentes. Daqui a um bocado já não tens mais dentes. Está bem, eu fui lá e fiz um bochecho com aqueles enxaguantes bucais. Não. Apanha a escova, pasta de dente. Ou então, mas escovaste mesmo os dentes. E vai ver, às vezes os pequeninos são assim, não é? Apanha a escova. Mas nem meteste pasta nisto. Não vale, tem que meter a pasta. Ou seja, temos que estar completamente limpos. Ou então, como as crianças fazem, não é? Também escovam os dentes e depois de lavar os dentes, querem comer um doce. Querem comer qualquer coisa. Dizer, agora tem que ir lavar os dentes de novo. Não, mas eu já lavei, acabei de lavar. Não, mas agora já sujaste. Na presença do Senhor, nós precisaríamos estar completamente limpos. A realidade é que nós começamos a perceber aqui algo que vai apontar de facto para os intérpretes da lei, porque a realidade, e nós sabemos disto, é uma realidade, nenhum de nós consegue cumprir toda a lei. Então como é que nós conseguimos aqui, de alguma maneira, negociar com a lei para que a lei trabalhe a nosso favor naquilo que nós desejamos? Meus irmãos, isto não é só do tempo de Jesus. Há muitos que apanham a Bíblia e vão dizer, não, isto aqui não é para o nosso tempo. Isto aqui era uma coisa do tempo de Jesus. Isto aqui era do tempo de Paulo. Paulo fala assim em relação a esta questão, porque naquela cultura, meus irmãos, a palavra de Deus é uma e é para todos. Portanto, quando Deus nos diz como devemos agir como igreja, o que é uma igreja, o propósito da igreja, como que nós devemos nos organizar, como que nós devemos nos relacionar uns com os outros, isto não mudou. Isto não mudou e não muda. A palavra de Deus continua a mesma. Aquilo que Jesus, aquilo que os apóstolos disseram aos nossos irmãos na igreja primitiva, continua válido no dia de hoje. Mas nós temos imensos. Hoje podemos achar McDonald's McDonald's, olha, já até acabei por dizer. Nós temos pastores e pregadores como fast food. Vais ali ao Aqua, não é? E escolhes o que queres para o dia. Aquilo que mais lhe convém, aquilo que vai saber melhor, aquilo que vai assentar melhor na barriguinha. Hoje sabia bem comer isto ou aquilo. Então eu vou onde quero, como aquilo que me agrada e depois vou para casa feliz e satisfeito. Quando a palavra de Deus não é assim. Não é um menu onde nós apanhamos aquilo que convém e aquilo que não convém nós deixamos. É menos parecido com uma praça de alimentação em um centro comercial e mais parecido com a casa. A vossa casa, assim, quando eram pequeninos. A casa da vossa mãe, quando a vossa mãe dizia, come tudo. Mas mãe, eu não gosto disto. Eu não perguntei se gostas, eu só mandei comer. Mas eu não quero comer, eu não gosto. Eu não mandei gostar. De facto, eu não posso obrigar a gostar. Posso obrigar a comer. E tens de comer. E tens de comer tudo. Não tem esta de não gosto disto, não como aquilo. Olha, é o que tem, é o que há e é o que vai comer e coma. E fique feliz porque tem comida no prato. Não é assim? A geração mais antiga, principalmente, era assim. As gerações mais novas, se calhar hoje em dia já é um bocadinho diferente, mas é assim que as mães agiam antigamente.
E é assim que é o Evangelho. Nós não podemos apanhar partes que nos convêm e deixar partes fora. E o que Jesus está a criticar aqui é que estes homens fazem isto. É mais fácil lavar o exterior do que lavar o interior. Então, não. É muito difícil lavar o interior. A verdade é que é impossível nós mesmos lavarmos o nosso interior. Então é claro que Deus só está a pedir que lavemos o exterior. Quando na verdade o que a palavra diz é que devemos estar limpos. Ponto. A segunda coisa que certamente ofendeu aquele homem é que Jesus no verso 41 vai dizer: antes dai esmola do que tiverdes e tudo vos será limpo. Ou seja, Jesus está a dizer que também é função de todos dar esmola. E novamente, meus irmãos, não é diferente do que é em nossos tempos. Obviamente, toda vez que nós estamos a andar pela rua e alguém nos pede uma esmola, ficamos constrangidos. Nós nos questionamos, será que devo dar ou não? Eu não sei o uso que esta pessoa vai dar, eu não sei se vai usar para bebida, eu não sei se vai usar para droga, eu não sei para que vai usar. Mas o que Jesus está a dizer, e eu não estou aqui a dizer com isto que devemos sair a dar dinheiro a ermo. Temos que ser responsáveis, mas é exatamente aqui. Ninguém quer ter o trabalho. Ninguém quer ter o trabalho de estando no seu caminho, quando solicitado por alguém, olha, podes me ajudar, eu tenho fome. É mais fácil dar o dinheiro do que dizer, ok, vamos ali e eu compro algo para comeres. Dá mais trabalho, gasta mais tempo. Então acaba por ser mais fácil simplesmente dar um dinheirinho. Mas o que o Senhor está a dizer, e obviamente nós vamos perceber isto exatamente pelo verso 42, é que o que ele está a falar não é simplesmente de dar um dinheiro, mas de facto de praticar a justiça e o amor de Deus. O que ele está a fazer é um paralelo, não um paralelo como uma contraposição, mas um paralelo como uma complementariedade. Nós devemos nos preocupar, sim, em cumprir e fazer a vontade de Deus, mas devemos também nos preocupar com a piedade. E estas duas coisas devem caminhar juntas. E então, este homem sente-se ofendido. Por quê? Porque o trabalho dele é ser um mestre da lei. Será que ele fala sobre piedade? Certamente não. Por quê? Porque o meu trabalho é ser um intérprete da lei. O meu trabalho é dizer o que a lei diz. Ponto. O que a lei diz sobre este homem que está a pedir esmola? Que o castigo dele é justo. Que se ele tem alguma limitação é porque ele cometeu algum mal. Lembram-se? Perguntam ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, esta criança nasceu cega, de quem é o pecado? A culpa é de quem? É mesmo da criança ou dos seus pais? Se calhar então este homem que pede esmola, talvez por ser um coxo, como Jesus curou vários e nós vimos, é culpa talvez do próprio pecado dele, ou talvez culpa do pecado dos seus pais, e portanto é justo. Como poderia eu então afetar a justiça divina? O que ele está a sofrer é merecido. Não é o meu papel atenuar isto, pelo contrário. Eu, ao não ajudá-lo, estou a fazer com que a justiça de Deus na sua vida o ensine. Se Deus não quisesse ensinar, o curava. Então, olha, deixa que ele está, não é meu papel fazer isto. Pelo contrário, inclusive é meu papel dizer a ele, olha, deve ter um pecado na tua vida, arrepende-te. Lembram-se quem fez isto? Os amigos de Jó. Olha, Jó, deve haver aí algo na tua vida que se calhar fez com que Deus derramasse a sua ira sobre ti. Precisas vasculhar na tua alma, no teu coração, na tua mente, nas tuas atitudes, no teu comportamento, ou na tua casa, nos teus filhos. Deve haver alguma coisa. Nós sabemos que não havia nada, porque a palavra de Deus nos diz assim. Mas o que aqueles homens, logo os intérpretes da lei, os fariseus daquele tempo, amigos de Jó, vão dizer? Se a ira do Senhor se está a ser castigado pelo Senhor, então é porque deve haver algo de errado na tua vida. E onde está a piedade? Onde está o amor de Deus? Em cumprir a lei. E o que Jesus vai dizer é que não adianta tudo isto se não tiver também a piedade. E isto certamente ofende também aquele homem.
E então, quando há o terceiro golpe, não é? Aqui, quando Jesus mais uma vez vai falar: ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e saudações nas praças. Meus irmãos, qual é o intérprete da lei? Qual é o professor? Qual é o mestre que não gosta de, ao andar pela rua, ser reconhecido? Olha, ali vai o professor. Ele é tão sábio, ele é tão inteligente, ele é tão capaz. É o melhor professor que eu já tive. Ser honrados. Certamente esses homens também gostavam da honra. E por isso também ele fica ofendido. E então ele vai dizer: vocês são como sepulturas invisíveis. E falamos sobre isso, sobre aquelas sepulturas à beira do caminho, que não estando pintadas, os homens passavam por cima, e ao passarem por cima eram considerados como impuros, que portanto as sepulturas deveriam estar marcadas para que os homens pudessem dar a volta e não serem considerados impuros quando fossem ao templo. E Jesus vai dizer: vocês são esses. Parecem um caminho normal. Parecem um caminho como qualquer outro, mas a verdade é que vocês são sepulturas. Vocês não apenas são cheios de morte dentro de vocês, mas mais, para além, vocês ainda fazem os outros impuros. Vocês, com a sua impiedade, tornam os outros impuros. Aquele homem não conseguiu se conter. Ficou profundamente ofendido. E deixe-me dizer uma coisa para o irmão, para a irmã. Se não ficaste ofendido em alguma medida com estas acusações que Jesus faz àquele fariseu, a verdade é que talvez não tenhas percebido o óbvio. É que Jesus não estava a falar apenas com aquele fariseu. Jesus está a falar consigo. Jesus está a falar de si. E se ficaste ofendido, parabéns, percebeste a mensagem. Porque de facto é impossível ouvir estas coisas e dizer efetivamente: não, eu sou alguém realmente, a minha prática da justiça, da piedade e da lei estão muito equilibradas. Eu sou alguém exatamente muito equilibrado. Eu busco perceber as Escrituras, eu busco conhecer a Palavra de Deus, busco cumprir cada coisa e busco cumprir a piedade em toda a minha vida, em todo aspecto. Eu busco estar limpo não só por fora, mas também por dentro. Não há nada dentro de mim, pastor, que está sujo. Eu não gosto, para mim eu não preciso de honra. A minha honra é saber quem eu sou em Jesus. É muito bonito dito, não é? Mas quando se calhar nos falta quem nos dê aplauso, que nos falta quem nos dê uma palavra, dizer: olha, gostei muito da tua pregação, gostei muito do louvor, eu gostei muito da tua ajuda, eu gostei muito da conversa que tivemos, nós nos sentimos tristes. E a verdade é que parece que nós gostamos mais daqueles que ficam a adular o nosso ego, não é? A dizer coisas boas para nós, como somos bons, como somos capazes, como somos inteligentes. Ou seja, gostamos de ser honrados como esses homens também. Quando toda a honra deveria ser dada a Deus, como estudamos na semana passada. E por fim, obviamente, quantos de nós já não serviu também de pedra de tropeço, quando impôs sobre o seu irmão, a sua irmã em Cristo, algo que era uma carga que esta pessoa não podia suportar. Talvez por ainda ser muito imaturo, por ser muito jovem na fé, uma carga que era maior do que as forças que essa pessoa tinha. E então este homem fica ofendido. E ele retruca a Jesus, na esperança talvez de ouvir de Jesus: não, tu não, eu estava a falar com os fariseus. Mas a realidade é que, de facto, era impossível não está a falar dele. E então Jesus começa a respondê-lo. E a verdade é que Jesus aqui, ele então vai ter uma sequência de 3 ais. E vamos ver aqui começar: mas ele respondeu: ai de vós. E o ai aqui exatamente tem o sentido, e na cultura judaica, no tempo de Jesus, tem um sentido de repreensão.
Quando alguém dizia, ai de ti, não era no sentido de coitadinho de ti. Era no sentido de ser repreendido. Era como exatamente isto, um mestre a repreender o seu discípulo, a dizer, estás a falar asneira, estás a fazer asneira. A maneira como te portas, aquilo que dizes, o que pensas, é inadmissível. E portanto, quando Jesus levanta a voz e diz, ai de vós, é mesmo como um pai ou uma mãe a repreender, a dar ali um sermão a seus filhos. E ele começa, verso 46. Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Uma coisa interessante que serve para o português e aqui serve para o grego de igual maneira, é que nós podemos separar esta frase em duas partes. A primeira parte, onde Jesus diz, ai de vós também intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças. E uma segunda parte, onde Jesus vai dizer, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. E aqui nós temos que fazer uma pergunta ao texto. Irmãos, sempre que estamos numa pregação, os irmãos não estão apenas a aprender sobre o texto, mas o nosso objetivo é que os irmãos também aprendam a estudar a vossa Bíblia. E aqui os irmãos, quando dividirem, e os irmãos ao olharem de maneira especial esta segunda parte, quando vai dizer, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais, isto exige-nos uma pergunta. E a pergunta é, tocais o quê? Por quê? Porque na frase anterior ele vai dizer que vós sobrecarregais os homens com fardos. Portanto, não tocais, pode ser não tocar os fardos, mas ele vai continuar, superiores às suas forças. E então ele também está a falar de alguém, dos homens. E portanto, a pergunta que nós fazemos é, quando ele diz, nem com o dedo os tocais, ele está a falar, nem com o dedo tocais nos fardos, ou ele está a falar, nem com um dedo tocais nos homens, no sentido de os ajudar. Porque, lembram-se o que ele acabou de dizer? Estes homens estão com fardos maiores do que conseguem suportar. Estão sobrecarregados. Estão sobrecarregados por nós. Estão sobrecarregados por aqueles que lhes impõem um fardo maior do que conseguem. Então a pergunta é, eles não tocam o quê? No fardo, no sentido de que eles mesmos não têm que carregar aquele fardo, impõem aos homens fardos que eles mesmos não precisam carregar, ou o texto quer dizer, eles impõem aos homens fardos que não conseguem carregar e nem os ajudam. Conseguem perceber o paralelo com o que Jesus acabou de ensinar e falar com o fariseu? Sobre o cumprimento da lei e a piedade. Impor fardos que eu mesmo não consigo carregar, a lei. Ou nem os ajudar a carregar este fardo, a piedade. Meus irmãos, eu diria aos irmãos que a minha escolha é as duas coisas. Eu creio que o texto quer dizer as duas coisas, que esta ambiguidade é proposital na fala de Jesus. Porque a realidade é que nós sabemos que estes homens, estes intérpretes da lei, a verdade é que eles sobrecarregavam os homens com fardos superiores às suas forças. Eles tinham regras tão restritas, como acabamos de ver, ao ponto de eu tenho que dar o dízimo da erva que colho para fazer um chá. Isto é muito. Isto parece algo até muito piedoso, porque não, eu de facto eu cuido para dar o dízimo de tudo, até da erva do chá. Mas a verdade é que isto mostra um fardo que é impossível de carregar. Porque então agora alguém é culpado se ao caminhar pela estrada apanhou uma flor para sua esposa e a deu.
Porque agora eu preciso dar o dízimo da flor, porque eu apanhei a flor e agora eu preciso dar o dízimo da flor. E se não dei o dízimo da flor, estou em pecado. Então eu tenho que aqui, se calhar, arrancar umas pétalas da flor para poder levar de dízimo. Porque senão eu estou em pecado. E isto gera, obviamente, então uma carga e uma sobrecarga tão grande que é impossível de carregar. Olha, ofereceram-me um copo d'água, eu tenho que dar aqui o dízimo da água. E tenho que andar a anotar aqui tudo, não é? Fui ali ao centro de saúde, deram-me uma vacina, eu tenho que dar o dízimo da vacina, porque agora também recebi a vacina, é algo que ganhei, tenho que dar o dízimo da vacina. Por favor, não espete tudo, deixa aí um bocadinho que eu tenho que levar depois o restante para a igreja com o dízimo. De facto, é uma anedota, não é? É impossível. É impossível de carregar este fardo. E quem é que impõe? Os intérpretes da lei que vão dizer, é assim, porque a lei diz que temos que dar dízimo de tudo. Olha, não fui eu que fiz a lei. Vivam lá com isto. Ao mesmo tempo, quando vai dizer que não lhes tocam, exatamente olha, a culpa não é minha. Então ajuda-me lá. Eu preciso da vossa ajuda. Eu quero viver esta vida que agrada a Deus. Ajude-me lá. Olha, não tem nada a ver com isto. O meu trabalho é lhe dizer como tens que viver. Agora vai lá tu e vive. Eu também aqui não vou ficar agora aqui de babá de ninguém, a ficar aqui a ter que ajudar. Imagina se eu fosse ter que ajudar a todos. De facto, meus irmãos, não é o papel do pastor ajudar a todos os irmãos. E agora talvez os irmãos fiquem escandalizados, não é? A dizer, não? Como não? O papel do pastor é este, não é? O pastor tem que visitar, o pastor tem que dar conselho, o pastor tem que fazer aconselhamento, o pastor tem que, receber os irmãos, o pastor tem que preparar a pregação, tem que ensinar, o pastor tem que... Sim, o pastor tem que fazer todas estas coisas. Só que nós não cremos no sacerdócio exclusivo. Nós cremos no sacerdócio universal. Significa que isto que os irmãos, toda vez que os irmãos olharem, isto era papel do pastor, podem saber uma coisa, isto também era papel dos irmãos. Porquê? Porque nós não cremos no sacerdócio exclusivo como era antes de Jesus. Mas nós cremos que agora, por meio do Espírito Santo, nós somos todos sacerdotes. Pastor, tem um irmão da igreja que está a precisar de conselho. Olha, e já o deste. Não. É o pastor que tem que falar com ele. Não, o irmão precisa de conselho. Tu sabes que o irmão precisa de conselho e não deste um conselho? Ah, não sei dar conselho. Olha, então aprenda. Porque é a vossa responsabilidade. Porque, de facto, a nossa igreja é uma igreja pequenina. E está tudo bem. O pastor até consegue, ainda que todos os irmãos esta semana digam, pastor, eu preciso marcar um gabinete, posso encontrar com um pastor na igreja. Olha, conseguiríamos aqui marcar, eu, a Andressa, conseguiríamos atender os irmãos. Agora, imaginem uma igreja com 100, com 200 ou com 300 membros. Seria impossível. Por isso é que é papel de todos. É papel de todos aconselharmos. Ah, pastor, eu percebo, aconselhamento, ok. Mas agora eu tenho pessoas que eu quero que o pastor conheça, para que conhecendo o pastor, fale de Jesus para elas. Quem tem que falar de Jesus para elas és tu. Ah, mas pastor, existe aqui um vizinho meu ou uma vizinha minha que está a precisar de ajuda. E já ajudaste? Não, pastor, mas isto está a ficar um bocado chato, porque então eu é que tenho que fazer tudo. Sim. Tu é que tens de fazer tudo. A questão é que não estás sozinho. Aí sim. Para isso somos igreja. Nós podemos ter a ajuda dos irmãos a dizer, olha, eu tenho aqui um vizinho que precisa de ajuda. Ei, Marcelo, consegues vir aqui ajudar para nós ajudarmos aqui o meu vizinho? E ele vai dizer, claro, com toda certeza. Eu estou a fazer e estou a pedir ajuda dos meus irmãos para que me ajudem a fazer. E eles então também vão estar a fazer e vão pedir a minha ajuda. E o Marcelo vai dizer, pastor, olha, eu queria marcar um dia para comermos uma pizza com um amigo, ele tem umas dúvidas, eu já tenho estado a conversar com ele, tenho respondido a ele, mas há coisas que eu não sei como responder. Com todo o prazer, Marcelo, vamos lá, vamos comer uma pizza com teu amigo, conversar com ele. É bom que assim também tu aprendes as respostas e da próxima já não precisa eu estar junto. E daqui a um bocado, quando um outro irmão precisar de ajuda, quem vai é o Marcelo, já não é o pastor, dizer, olha pastor, eu preciso que vá, eu não posso, mas peça ao Marcelo.
O amigo dele já teve estas dúvidas e ele já aprendeu como responder. Agora o Marcelo vai acompanhar. E assim, já não importa se a nossa igreja é pequena ou se a igreja é maior, porque todos a compreenderem que a obra do ministério é de todos. Nós temos mais do que gente suficiente para fazer a obra do ministério, já perceberam? Que ainda que no mesmo instante precise fazer uma visita ao hospital, precise fazer um aconselhamento a um casal, precise ter uma reunião para marcar e evangelizar e responder questões a alguém que tem buscado ao Senhor, alguém que tem uma necessidade em casa de falta de comida, ainda que todas essas necessidades aconteçam ao mesmo tempo, nós temos gente suficiente para resolver. Porque não está sobre os ombros de um. E quando eu digo este um, também não é só nos teus ombros, mas está sobre os nossos ombros, como comunidade de fé, como corpo de Cristo que age em unidade para ser bênção nesta terra e mostrar o amor e o poder de Deus. Então Jesus vai dizer a estes homens, novamente, aquele paralelo: ai de vós, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Não se colocam sob os fardos e nem ajudam aqueles que estão sob o fardo, quando a verdade é que nós devemos estar sobre a mesma lei. A lei que vale para o outro é a lei que vale para nós. A lei que vale para nós é a lei que vale para o outro. E nós nos ajudamos mutuamente, como vai dizer a palavra do Senhor, que devemos levar as cargas uns dos outros. Efésios 4, de 1 a 3. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O suportando-vos aqui não é aturar. A palavra de Deus diz que nós temos que suportar o irmão, não é? Não é suportar no sentido de aturar o irmão, é no sentido de dar suporte, é no sentido de dar apoio, é no sentido de ser este suporte para o irmão que está a levar um fardo mais pesado do que consegue, que está sobrecarregado, e então nós vamos e dizemos: olha, eu o ajudo, eu tenho como ajudar, eu o ajudo. E então caminhamos juntos em unidade, em amor. E então, Jesus vai para o segundo ai, verso 47. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que os vossos pais assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, vos afirmo que contas serão pedidas a esta geração. Meus irmãos, nós não podemos dizer: olha, nós não. Percebem o que Jesus está a dizer aqui? Nós não. Quem matou o profeta, quem matou aquele profeta ou aquele outro profeta, não fomos nós. Foram nossos pais. A culpa não é nossa, a culpa não é minha, eu não estava lá. Como se dissesse: eu sou melhor do que os meus pais e se eu lá estivesse eu não o teria feito. Quando a realidade é que o que Jesus está a dizer é que toda geração, a cada geração, há um profeta que é morto e há um profeta que é perseguido. Jesus sabe muito bem do que está a falar, porque quem veio antes de Jesus? Quem anunciou o caminho para Jesus? João Batista, seu primo, profeta de Deus. E Jesus, enquanto fala, João está morto.
profeta de Deus, nesta geração, morto por estes próprios homens. Ah, mas pastor, quem matou não foram os fariseus nem os mestres da lei. Quando o expulsavam, quando não o reconheciam como profeta de Deus, o deixavam de proteger. E então, quando o rei o mata, sem que sejam defendidos por estes homens, o sangue também não está sobre a mão deles. Está. Tanto que Paulo vai dizer e vai reconhecer que o sangue de Estevão estava sobre ele. Não porque ele matou Estevão, porque Paulo não mata Estevão. Mas a palavra vai dizer em Atos que Paulo lá estava quando Estevão foi morto e consentia. Dava consentimento, não se opunha. Portanto, os mestres da lei, os fariseus, os sacerdotes, quando não se opõem à morte de João Batista, o sangue de João Batista está sobre eles. Mas olhe como são hipócritas. E novamente, quando falamos do texto anterior, eu lhes falei isto na semana passada, não é? Como a luz de Jesus, porque Jesus acabou de falar que Ele é a luz do mundo, não é? Da candeia que está acesa e que é posta sempre no lugar alto para iluminar todas as coisas, e que Jesus é esta luz que está posta por Deus no mundo para iluminar e trazer luz às coisas. Como Jesus lança luz à hipocrisia dos fariseus. E agora Jesus lança à luz à hipocrisia dos mestres da lei. A dizer, vocês dizem honrar os profetas, mas vocês mesmos são assassinos de profetas. E não só porque matam profetas hoje, mas porque quando vocês fazem túmulos para os profetas do passado, o que vocês estão a fazer é reconhecer que eles foram assassinados. Reconhecer que eles foram assassinados injustamente. Reconhecer que eles são assassinados injustamente, como injustamente são assassinados aqueles que vocês mesmos assassinam hoje. Assassinam porque profetizam. Meus irmãos, já falamos sobre isto uma vez aqui na igreja. Precisamos ter a exata noção do que significa ser um profeta. Hoje em nosso mundo há uma grande confusão. Acham que profeta é aquele que consegue antever o futuro. É aquele que consegue predizer o que se vai passar. Isto não é profeta, o nome disto é adivinho. Paulo expulsou um demônio de uma mulher assim. Que inclusive quando Paulo passava dizia, ali vai o homem de Deus. E a palavra vai dizer que Paulo todos os dias passava e todos os dias ela dizia, ali vai o homem de Deus. Olha a honra, olha o desejo da honra na praça pública. Onde eu passo reconhecem que sou um homem de Deus. Era suposto Paulo estar calado, não é? Até que um dia Paulo passa-se e expulsa aquele demônio que está naquela mulher. E então todos viram-se contra Paulo, não é? Porque o dono daquela escrava endemoniada que conseguia antever o futuro perde a sua fonte de renda, porque ele a colocava na praça para que as pessoas pagassem para saber a sua sorte, o seu futuro, o que deveria à frente. Então Paulo, quando expulsa aquele demônio, ela perde esta capacidade, aquele homem perde o seu dinheiro. E portanto levanta-se contra Paulo a dizer o que ele está a fazer. Olha lá, ele não podia ter feito isto. Ele não podia ter expulsado o demônio da mulher, deixava a endemoniada a fazer dinheiro para mim. Deixava a endemoniada a dizer a nossa sorte. Porque não é aquele homem somente que se levanta contra Paulo. Todos ficam indignados. Por quê? Porque gostavam de saber o seu futuro. Quantos vão a igrejas, e meus irmãos, faço aspas mesmo de propósito, porque querem conhecer a sua sorte. Ah, porque naquela igreja tem um profeta que ele então vai dizer o meu futuro, vai dizer aquilo que vai acontecer, vai dizer aquilo que Deus quer dizer. Deixe-me lhe dizer, se aparecer um profeta deste, eu meto a mão na cabeça e expulso o demônio. Não que Deus não possa fazer, Deus é poderoso e Ele pode fazer o que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Mas temos que ter muito cuidado. Porque não é este o sentido de profecia. O sentido de profecia é lançar luz ao pecado dos homens por meio da luz da palavra de Deus.
Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ensinamos as nossas crianças aqui, não é? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é luz para o meu caminho. Por meio da palavra de Deus, lançar luz ao pecado, ao mau comportamento, aos desvios dos homens. Os irmãos conseguem perceber rapidamente porque que os profetas são mortos, não é? Obviamente são pessoas absolutamente desagradáveis. Porque são pessoas que não se calam diante do pecado do povo. Antes, à luz das Escrituras, não é das suas impressões, não é das suas opiniões, mas dizem o que a palavra diz. A palavra diz isto. Portanto, vocês são indesculpáveis diante do Senhor. Qual é a reação natural das pessoas? Cala-te. Cala-te, senão o faremos calar. E percebem por que os profetas são mortos? Foi por isto que João Batista foi morto. Porque apontava o pecado do rei que havia tomado a mulher do seu irmão como mulher, estando seu irmão, inclusive, ainda vivo. E que isto era abominação diante de Deus. E ele não se calava, mesmo sabendo que a sua vida estava em risco. Então Jesus vai dizer este segundo ai. Vocês se dizem guardiões da lei, mas a verdade é que vocês são mentirosos. Porque os guardiões da lei são os profetas, que à luz das Escrituras apontam o pecado. E vocês são apenas assassinos de profetas. Vocês não são profetas, deveriam ser profetas como conhecedores da lei, mas vocês não o são, ao contrário, vocês são o oposto, vocês são assassinos de profetas. Jesus então conclui que isto acontece não apenas nesta geração, mas desde Abel. E Jesus aqui, quando usa o exemplo que ele usa até Zacarias, é porque na Bíblia hebraica a morte de Zacarias é o último livro, é quando vai falar da morte de Zacarias. O último profeta a morrer é Zacarias. Por isso é que Jesus vai dizer, ele está falando do Antigo Testamento, olhem aqui a prova. Desde Abel até Zacarias, sempre foram mortos os profetas de Deus, porque apontam a maldade do homem e a sua impiedade à luz das Escrituras. O problema de vocês não é fazer túmulos para os profetas, mas é que a realidade é que vocês não se arrependem. Vocês não repreendem os vossos pais por aquilo que fazem. Pelo contrário, agem de igual maneira. Constroem túmulos para os profetas que os vossos pais mataram, assim como os vossos filhos construirão túmulos para os profetas que vocês mesmos matam. Isto hoje ainda acontece com aqueles que se levantam para defender a verdadeira fé, com verdadeira profecia, contra toda a corrupção da palavra de Deus. Paulo vai escrever na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, do verso 1 a 5, ele diz: Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meus irmãos, os irmãos querem ouvir hoje coisa que lhes vão fazer cócega aos ouvidos, vão à internet. Vão ouvir homens a se dizerem pregadores, a se dizerem pastores, a dizerem Deus vai cumprir os desejos do teu coração. Este ano vai ser o melhor ano da tua vida. Aquilo que tens sonhado há tanto tempo vai acontecer. Não é isto que queremos todos ouvir? Se temos um sonho, se temos um desejo, se temos um plano, se temos buscado uma coisa há muito tempo, se temos orado por esta coisa há tanto tempo, o que nós queremos ouvir não é isto.
Não é que Deus ouviu e que Deus vai fazer. Nós queremos ouvir. Agora, é uma irresponsabilidade eu dizer isto. E olha, nós somos uma igreja pequena. Eu dizer isto aqui seria uma irresponsabilidade. Porque nós sabemos, por exemplo, que no ano passado nós tivemos irmãos que estiveram a lutar contra o cancro. Imagina se eu tivesse começado o ano passado a dizer: este ano vai ser o melhor ano da tua vida. Seria uma mentira e um engano. Porque não foi, de facto, o melhor ano da vida destes irmãos. E está tudo bem, no sentido de que não deveria ser. Cada ano não tem que ser o melhor ano. Não temos que fingir ou mentir. Não, eu passei por esta situação muito difícil, mas ainda assim, no Senhor, pela fé, foi o melhor ano da minha vida. Não, não foi. Foi uma desgraça. Graças a Deus que me poupou, graças a Deus que me tem abençoado, que me tem conservado, que me tem mantido e que tem preservado a minha fé. Mas, de facto, não tem sido fácil. Não podemos ser hipócritas, pelo contrário, senão estaremos a cair no mesmo erro que estes homens. Temos que ser honestos. Há pessoas que dizem: não, se nós temos Jesus, nós estamos felizes o tempo todo. Eu digo: meu irmão, não há nenhum lugar na Bíblia que diga isto ou que prometa isto. Pelo contrário, estás a iludir a si mesmo até um ponto que não vai haver volta. Porque vai chegar num ponto em que vais ter acumulado tanto sofrimento a fingir que está tudo bem, que está feliz, em que vais partir. Isto acontece com homens hoje em dia. Por isso os irmãos percebem como o pastor faz. O pastor sobe aqui e abre a mente, abre o coração diante dos irmãos. Porque pela graça de Deus e pela misericórdia do Senhor, eu não quero ser achado como homens que têm subido aos púlpitos e à liderança das igrejas. E como esta semana a Andressa veio até mim dizer assim: amor, eu estou de coração partido. Porque eu estava a ler agora aqui a história de uma mãe de 4 ou 5 crianças que agora está sozinha para cuidar dos seus filhos. Porque o seu marido tirou a própria vida. E nós vamos pensar então: ao menos se este homem conhecesse a Jesus, não é? O marido desta mulher era pastor. Não era só um crente da igreja, mas era o pastor da igreja. Só que isto vira uma coisa que alimenta um lado e ao outro de tal maneira que é tão cruel com os irmãos e com os pastores, e teremos que parecer que está tudo sempre bem, que está tudo sempre maravilhoso, que estamos sempre felizes, que estamos sempre contentes, que não nos iramos, que não nos entristecemos, que não nos desanimamos, a tal ponto que nós acumulamos até um ponto em que quebramos, em que a vida se torna insuportável. Sabe por quê? Porque a realidade é que o que este homem estava a fazer é que ele estava a colocar sobre ele mesmo um fardo que ele não conseguia suportar. E que não tinha ao redor dele pessoas que o ajudassem a suportar. Percebem como é que estava tudo desajustado? E é isto que acontece hoje em dia. Acontecem os extremos. Ou as pessoas não querem fardo nenhum no sentido de que, não, como Paulo vai dizer também, isto já acontecia, haverei de pecar para que a graça abunde de maneira nenhuma. Isto já acontecia no tempo da igreja primitiva. Pessoas que dizem: não, vivemos na graça, esqueçam a lei, vá viver a vida e aproveitar e ser feliz com Jesus. Não! Isto é uma prova de que não conheces a Deus e que não o ama. Porque, meu irmão, as mulheres sabem muito bem disso e lembram muitas vezes aos homens. Nós homens somos mais incompetentes nesta arte. De lembrar que quem ama importa-se, não é? Esta é a frase favorita das senhoras, não é? Dizer assim: olha, aquele que ama importa-se. Cuida. Fala de maneira mais graciosa comigo. Olha, quando é que foi a última vez que me deste flores? Ou que me disseste algo bonito? Ou que me levaste para jantar? Estou a dar a dica para os irmãos.
Novamente, sou incompetente igual aos irmãos. Precisamos das nossas mulheres para nos ajudarem, não é? A dizer, então. E nós, ok. Parece que estamos a dormir e de repente temos que ser acordados, chacoalhados, não é? Meus irmãos, não podemos viver uma vida de hipocrisia. A vida de hipocrisia, ela só nos levará à morte. Distantes de Deus. Aquele que realmente ama a Deus, ele deseja fazer a vontade de Deus, porque aquele que ama a Deus quer agradar o coração do Senhor. Então Jesus termina com o terceiro ai. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência. Contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes que os que estavam entrando. Meus irmãos, eu vou tentar aqui fazer uma tradução mais cotidiana daquilo que Jesus está a dizer. Ai de vós, intérpretes da lei, porque vocês, quando ele diz tomam a chave da ciência, eu tenho o conhecimento. Eu sei o que isto significa. Eu sei como precisam viver e o que precisam fazer. Ouçam a mim. Como, novamente, se existisse agora, e nós novamente sabemos que não existe um sacerdócio exclusivo. Todos somos sacerdotes. Todos temos a palavra de Deus em nossas mãos. O irmão, se tem a sua vida em Jesus, recebeu do Espírito Santo de Deus. E quem foi que escreveu a palavra de Deus? Vai dizer, a palavra mesmo vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada, soprada pelo Espírito Santo de Deus no coração destes homens. Portanto, nós temos no nosso coração o autor das Escrituras, que nos ajuda a perceber o que significa. De tal forma que nós somos indesculpáveis. Se calhar nós não temos estudado com o afinco que deveria. Se calhar não temos estudado da maneira que deveríamos. No sentido de que não paramos simplesmente e lemos. Mas paramos e estudamos, meditamos, tentamos perceber, oramos ao Senhor e dizemos, Espírito Santo de Deus que habita em mim, tu que inspiraste o autor deste texto, revela-me por amor de Jesus aquilo que isto significa e que estas verdades entrem profunda na minha alma e transformem o meu ser. Como nós falamos já aqui na igreja, o papel do Espírito Santo que nos é apresentado no Evangelho de Lucas, aquele que nos ensina, que nos faz lembrar e que nos conduz. E então, quando lemos a palavra de Deus, devemos nos debruçar e dizer, Espírito Santo de Deus, ensina-nos, relembra-nos, conduz-nos à vida, transforma-nos a vida. Mas estes homens sequestraram. Não é isto que quer dizer. Não, veja bem. E tentam manipular. E então Jesus vai dizer, contudo, vós mesmos não entrastes. Têm o conhecimento. Mas a verdade é que vocês mesmos não entram. E não só não entram, como ainda impedem outros de entrar. Homens que tomando a chave da ciência, portanto, alegadamente conhecedores da Bíblia, enganam a si mesmos para acalmar a sua consciência pecaminosa e enganam a outros que honestamente buscam o Senhor para aproveitar-se da sua fé, tornando a fé em um negócio. Homens que apenas têm promovido o engano. Mais uma vez, meus irmãos, eu preciso falar sobre a questão da novidade das pregações que nós temos visto. Parece que os pregadores estão ansiosos por falar em coisas novas que ninguém nunca ouviu. Porque é isto que causa, não é? Um frenesim, isto que causa um movimento ao redor do seu nome. Quando o pregador não deveria estar preocupado com um movimento ao redor do seu nome, mas um movimento ao redor
das Escrituras. Que leve os irmãos a buscar a Deus e a palavra de Deus. Que leve os irmãos a amar a Escritura, amar estudar a palavra de Deus, desejar conhecer mais profundamente a palavra de Deus. Não é eu quero ouvir mais o pastor Marcos porque a pregação é muito boa, mas é eu quero conhecer mais a palavra de Deus. Eu quero ouvir mais do Senhor. Eu quero conhecer mais o Senhor. Preciso falar também sobre o retorno das heresias, que a verdade é que, novamente, acabamos de dizer, nós conseguimos ver nas cartas paulinas heresias que voltamos a ter em nosso tempo. Que a verdade é que só tem se renovado, se transformado de alguma maneira, mas é sempre a mesma coisa. E, meus irmãos, aqui nós terminamos, porque nós vemos aqui uma atitude de Jesus e um comportamento. Que é como nós devemos agir então diante desta realidade. A realidade de fariseus e mestres da lei que enganam-se a si mesmos e enganam aos outros, que conduzem homens sinceros no caminho errado, que tomando a chave da ciência não entram e não permitem que mais ninguém entre, que têm transformado a fé em negócio, para levar o seu nome, não o nome de Deus, não o nome de Jesus. Como que nós devemos agir? E aqui eu creio que existem dois grupos que nós precisamos separar e saber agir a diferença. Porque eu creio que aqui Jesus estabelece muito bem o como devemos tratar os hipócritas e falsos mestres. Jesus não os trata de forma leve. Jesus expõe o seu engano, expõe o seu pecado e os repreende publicamente. Afinal, é na arena pública que eles mesmos oprimem e enganam o povo. Não são eles que se levantam para dizer o que dizem. Portanto, devem ser capazes de em público ouvir a repreensão por conta do que dizem. Eu ouço hoje muitas pessoas dizerem: este pastor disse que o outro era um herege, ele não poderia ter feito isso, devia o ter procurado em privado. A pergunta é, a heresia que este disse, ele disse em público? Sim, então ele deve ser repreendido em público. Porque se ele o fizer em privado, este homem, como um hipócrita, pode até dizer: é verdade, se calhar não devia ter dito desta maneira, olha, na próxima. Mas ele não vai retirar o que disse. Ele não vai diante das pessoas a dizer: eu estava enganado e errado. Porque ele é um hipócrita. Jesus trata o hipócrita a expor publicamente a sua hipocrisia e a repreender publicamente e a profetizar, ou seja, a dizer o seu fim. Que a separação de Deus e a morte, não conhecem a Deus, não caminham com Deus, são falsos. Assassinos de profetas, túmulos não marcados sobre os quais os homens passam e são sujos pela sua sujeira. Agora, não é assim que devemos tratar a todos que eventualmente estejam enganados. Por quê? Porque existem homens e mulheres que buscam honestamente a Deus, que não são mestres da lei, mas que têm ouvido estes homens e têm sido enganados por estes homens. Com este devemos ter paciência e piedade, porque a estes Jesus prega publicamente sobre a verdade e lhes dá a oportunidade de conhecer a verdade, para que possam ser libertos do engano destes homens hipócritas. Jesus os conduz por meio do ensino, não permite que sejam enganados. A não ser que, após ouvirem a Jesus, continuem a preferir o engano e agora então são também indesculpáveis. Meus irmãos, apeguem-se à palavra de Deus. Existem homens que têm manipulado a palavra de Deus porque querem ver as suas igrejas cheias. Meus irmãos,
nós precisamos sempre dizer isto. Eu não tenho nenhum problema com a igreja cheia, como os irmãos obviamente bem devem imaginar. Eu não teria nenhum problema que a nossa igreja hoje não tivesse lugares nos bancos para as pessoas sentarem. Isso alegraria o meu coração. Mas não é este o objetivo. Não é este o propósito da igreja. O propósito da igreja é pregar a verdade da palavra, conduzir os irmãos na verdade, apoiar os irmãos com piedade, ajudá-los a carregarem as próprias cargas. Este é o papel da igreja. Todos aqueles que quiserem se unir à igreja assim, serão bem-vindos e nos alegraremos em ter a igreja cheia, ou não tão cheia assim. Porque a realidade é que, da mesma maneira, como lemos aqui, aquilo que Paulo diz aos irmãos em Éfeso, que ele vai dizer mesmo, vai dizer a Timóteo, em 2 Timóteo, como lemos, de que chegará um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. Isto não é uma desculpa também para a igreja não estar cheia, conseguem perceber? A nossa igreja não está cheia porque a palavra... Não, nós temos que também, de facto, temos que levar a mensagem do Evangelho. É nossa responsabilidade anunciar ao mundo. O Senhor está a trabalhar, assim como o Senhor está a trabalhar na vida de cada um de nós. Certamente há pessoas em Portimão na vida de quem o Senhor está a trabalhar hoje. E Ele nos chama a responsabilidade de atuar, de ser a boca do Senhor, a anunciar as boas novas, de ser a mão do Senhor a acudir àquilo que precisa. E é o nosso papel como igreja o ser. Mas o nosso papel é ser fiéis ao Senhor. Não andar aqui em busca de números. Porque o Senhor não está a olhar números. O Senhor está a olhar corações e vidas. De que adianta uma igreja cheia de pessoas vazias? De nada vale. Isto também é hipocrisia, falsidade. Há homens a torcerem o Evangelho para que caibam mais pessoas, mas essas pessoas, a verdade é que não conhecem o Evangelho. Não conhecem a Jesus, nem o poder de transformação de vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que isto seja um alerta para nós. E mais do que um alerta, que isto seja um anúncio daquilo que o Espírito Santo deseja fazer na tua vida. Porque é isto que o Espírito Santo está a nos convidar esta manhã. Ele deseja a nos conduzir num caminho iluminado pela palavra do Senhor, em que amamos e desejamos fazer a vontade do Senhor, cheio de graça e piedade, a proteger a verdade contra a hipocrisia, mas sem deixar de proteger a verdade, sem abandonar a piedade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que por meio das nossas vidas o Evangelho seja vivido verdadeiramente, para que mais pessoas possam conhecer a Jesus e ter a sua vida transformada pelo seu poder, para a honra e glória do seu santo nome. É em nome e por amor de Jesus que nós oramos. Por isso, oremos ao Senhor. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos.